A lei Zodiac Zone foi assinada há 100 anos em Cosmópolis. As regras são: para capricornianos são indicadas funções que envolvem negócios, mundo empresarial, foco e que precisem de muita dedicação, por causa da sua natureza workaholic. Para sagitarianos são indicados trabalhos que envolvem conhecimento, desenvolvimento e descoberta, por causa da sua natureza aventureira. Para virginianos são indicados trabalhos que envolvem métodos, senso crítico e análise. Os virginianos são conhecidos pelo seu refinamento. Muitos eram ligados à antiga monarquia. Bom dia, cidadãos de Cosmópolis! Hoje é o grande dia de exercermos nossa cidadania. Lembre-se que essa é uma conquista de todos nós. Colabore para a festa da cidadania e vá às urnas hoje. Lembre-se que se você pode exercer o seu direito de votar, foi graças à luta de milhares de pessoas que deram o seu sangue pela causa. E que vençam melhor. Que vençam melhor. Até quando eu continuarei com esse sentimento de derrota em mim? O que tá fazendo aqui? Vim te ver. É você que tá por trás da minha condenação esse tempo todo, não é? Claro que não! A diretora estava atrás, te vigiando o tempo todo. Você se arriscou demais. Eles gravaram nossas conversas e sabem sobre o material que eu tenho no meu computador. Por que você ficou imune e eu fui condenada? Porque a diretora achou mais vantajoso dessa forma. E não, eu não participei da decisão do seu julgamento. Eu tentei interceder e fazê-la mudar de ideia, mas não adiantou. Eu queria ter voltado no tempo. Mas eu não sei como eu mudaria toda essa confusão. Ai, foi mal pela grosseria. Foi minha culpa. Eu decidi sair da caverna de Platão e descobrir a verdade. E quando você busca a verdade, assume o risco. É um caminho sem volta. Eu não tive a oportunidade de descobrir tudo. Elise, escute. Você é jovem. Não seja pessimista. Professor, eu
Eu vou morrer daqui a alguns dias. Não me enche de falsas esperanças. A minha morte vai servir para simbolizar o novo governo que será eleito. E provavelmente, mais uma vez, Helena Palas irá ganhar e vai gostar de exibir o seu trunfo. Ainda há esperança, Elise. Confie em mim. Professor, eu não quero pensar nisso agora. Eu apenas quero que saiba que, por mais que eu tenha ficado com raiva, eu no fundo não te culpo. Eu ouvi a minha vida toda que os outros países são tiranos e que somos uma sociedade livre e democrática. Mas, depois que eu vi aquelas coisas no seu computador, eu fiquei tão satisfeita. Foi como se o vazio que eu senti em mim fosse embora. Pra você, o fato de eu estar presa pode significar que tudo foi em vão, mas eu não enxergo assim. Pra mim, significa que eu pude ter a oportunidade que outras pessoas daqui não tiveram, de enxergar o outro lado além das fronteiras. Estar em uma cela não é tão diferente do que eu sentia quando estava em sociedade. Não foram os arquivos do meu computador que te mostraram a verdade. A verdade já estava dentro de você esse tempo todo. Nosso tempo está acabando, mas eu sempre te visitarei. Obrigada por vir, professor. Se tiver oportunidade, passe minhas ideias adiante. Elise, fique calma. Agora eu preciso ir votar, mas não será em Helena Palas. Eu voltarei te visitar. Obrigada por vir, professor. Oscar? Eu acho que acordei meio tarde. Vamos sair pra almoçar. Sim, é claro. Ele é tão sério, mesmo depois de ter me desculpado pelo tiro. Por que ele me atrai cada vez mais? Por que me leva para todos os lugares com ele em vez de me prender novamente? Será que ele tá começando a confiar em mim e viu que eu me arrependo de tê-lo machucado? Como está a comida? Está ótima. Isso é um encontro? Será que ele está me vendo com outros olhos? Essa roupa ficou bonita em você. Obrigada. Ele está flertando comigo. Isso é sinal que talvez ele tenha levado em consideração meu pedido de desculpas. Vou ao banheiro. Nenhum homem demonstrou sentir atraído por mim todos esses anos. Eu preciso esfriar a cabeça. Por mais atraída que eu esteja, preciso descobrir se ele quer brincar comigo ou se ele realmente vê algo a mais em mim. Seria errado eu ceder o que sinto, apesar das circunstâncias não serem boas? Se bem que ele trabalha para a polícia, então ele não é tão vilão como parece. E o mais correto a se fazer é não enfrentar um agente da lei. Por isso seria incapaz de fugir. Se eu fizesse, com certeza ele não pensaria duas vezes em punir a mim e os meus pais. A última coisa que eu quero é mais problemas. Mas e o Theo, Oscar? Disse que hackeou a conta do blog do Theo. Eu preciso contar pra ele. Para, Melissa! Para! O Theo é responsável por esse caos todo. Por que eu avisaria que ele está em perigo? Ai, Melissa, ele é seu amigo, não é? Faça alguma coisa louco! Boa tarde, Sr. Remes. Eu acho que eu dormi demais. Eu não tive coragem de te acordar. Por que não? Com licença, eu quero uma vodka e eu gostaria de um telefone. Eu esqueci o celular em casa. Posso usar o telefone do restaurante? Porque se eu te acordasse, eu não conseguiria me conter. E quem disse que eu quero que você se contenha?
Oi, quem fala? Escuta, Theo, fuja. Quem é que tá te ligando? É trabalho das eleições que eu me esqueci. Eu preciso ver alguns papéis no escritório, já volto. Melissa. Eu não vou fugir, ao contrário de você que me traiu pelas costas. Fugiu e nem me avisou. Cala a boca, você não sabe de nada. Não sabe o que eu tô passando. Sei, sim. Você se aliou ao seu sequestrador, não é? Eu vi você no dia do comício. Vocês fazem um belo casal. Você tem a sua proteção, mas eu também tenho a minha. Não se preocupe. Eu não vou entrar nos seus joguinhos. Pare de brincar de polícia e ladrão. Você que me meteu nessa encrenca. Seu idiota, eu tô tentando te alertar. Melissa, eu não tenho tempo pro seu show. Algum problema, Melissa? Ah, é que eu fui pedir uma vodka. Beber vodka na hora do almoço? Bom, eu preciso esquecer as mágoas passadas e você também deveria. Por que não bebe comigo? Eu vou ter que recusar essa. Vamos comer e depois vamos voltar logo. Temos coisas a resolver. Conseguiu achar o que procurava? Sim, hoje é dia da eleição, fica tudo mais tumultuado. Bom, vamos sair pra votar. Vossa Santidade, preciso saber a direção da minha vida. Está tudo tão nebuloso, estou tão confusa. Hoje é seu dia de sorte. Eu tenho mensagens importantes dos deuses para você. Preste muita atenção, porque para saber a direção da sua vida, precisa saber o seu passado para entender o seu futuro. Obrigada, isso me anima. Eu preciso realmente da ajuda dos deuses. Escute com atenção cada detalhe. Lembra sobre o conto de Édipo, criança? Sim, Vossa Santidade. A história conta que Laio, rei de Tebas, foi advertido por um oráculo que seu filho recém-nascido, quando crescesse, tomaria o seu trono e o mataria. O rei, tomado por desespero, abandonou o bebê, que foi adotado por um casal de camponeses. Porém, ao crescer, a profecia se concretizou, e o jovem matou acidentalmente o rei, sem saber que era o seu pai. Conquistou o trono e ainda se casou com a própria mãe. Essa história tem muito a ver com o seu futuro e também um pouco do seu passado. Com o meu futuro e o meu passado? Guarde essa informação e agora vamos falar mais sobre o seu passado. Um tempo atrás, o deus Apolo, filho de Zeus, anunciou que sua filha Pavermos nasceria em breve. Era esperado que a criança nascesse sobre o signo de Leão, para que o pai, o deus Apolo, pudesse regê-la. Porém a deusa rainha do Olimpo, casada com o poderoso Zeus, tinha inveja do seu enteado, por ser filho da amante do marido. Hera queria se vingar das traições do marido, então decidiu lançar uma maldição. A filha de Apolo foi tida como morta, e Apolo a transformou em estrela e a colocou entre as constelações do signo de Virgem. Signo de Virgem? O que Apolo, o deus que simboliza o Sol, o centro do universo e rege o signo de Leão, tem a ver com o signo de Virgem? Preste atenção. Apolo não pôde ficar com a filha Pavermos, porque ela foi dada como morta. Por isso, ele a colocou na constelação de Virgem. Foi dada como morta? Ser dada como morta não quer dizer necessariamente que morreu de verdade. Mas por que Apolo colocou a filha na constelação de Virgem se ele desejava uma filha leonina? Porque a deusa Hera determinou que a criança nascesse virginiana, para que Apolo não pudesse reger a própria filha. Isso explica por que Apolo colocou ela na constelação de Virgem. Sim, esta foi a desgraça de Apolo. Ele quis uma filha leonina, mas ela era virginiana, e ele não poderia ficar com ela. Mas onde eu me encaixo nessa história sobre os deuses? Os deuses têm suas próprias questões. Os problemas dos deuses correspondem muito aos problemas humanos. E eles me pediram para contar essa história a você. Você é a criança tida como morta.
Por favor, Vossa Santidade, conte que isso tudo é uma brincadeira, uma imaginação que não é real. Está na hora de descobrir a verdade. Que barulho é esse? Cecília, o que você está fazendo aqui? Que bagunça é essa? Estou procurando por fotos. Fotos? Você deveria estar preocupada em voltar logo. Caso contrário, pode ser presa por não cumprir o seu dever de cidadã. Que tipo de comportamento é esse? Nunca te vi fazendo tanta bagunça. Por que eu não acho nenhuma foto sua grávida? Como assim? Por que quer ver foto minha grávida? Você sempre me disse que meu pai havia morrido. Por isso nunca o conheci. Mas acabo de encontrar no meio desses papéis o seu papel de divórcio. A senhora se divorciou bem antes de eu nascer. Cecília! Por que mentiria sobre meu pai? Quer dizer que o homem que eu via nas fotos e acreditava ser o meu pai não é o meu pai? Eu sempre estranhei o fato de não me parecer com nenhum de vocês dois, mas eu sempre relevei. Só que agora parece que tudo está se encaixando. Sabe o que eu acho, mãe? Que você sofreu tanto com o divórcio que precisou criar na sua cabeça uma história de família perfeita. Afinal, quem é o meu pai? Por que você se divorciou do seu marido? Onde estão suas fotos grávidas, já que você sempre tirou fotos de cada etapa da minha vida? Filha, eu não quero que você me abandone depois de ouvir a verdade. É melhor sair da sua boca do que eu mesma descobrir sozinha. E eu sou muito boa em pesquisar fatos. Está bem. Eu me divorciei por não conseguir ter filhos. Meu marido me deixou por causa disso. Então um dia você foi deixada na minha porta. Dava para perceber que tinha acabado de nascer. Então era virginiana como eu. Foram os deuses que te enviaram. Tenho certeza disso. Desde aquele dia, eu me dedico exaustivamente para o seu sucesso, para que não falhe como eu falhei. Quem me deixou na porta da sua casa? Isso não importa. O importante é que estamos juntas. Você é minha filha. Eu tenho o direito de saber. Você me enganou o tempo todo. Eu vivi uma mentira. Sou ingrata. Eu te dei casa, comida, amor de mãe. Você foi abandonada e iria para um orfanato. É isso que queria? Que diferença faz na sua vida saber se foi largada, se fui eu que te dei o carinho e a dedicação que você não teria? Cecília, volte aqui! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα νέα της εβδομάδας από το New Greek TV. Μέσα στα αυτοκίνητά τους πέρασαν τη νύχτα της Κυριακής με τον σεισμό οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς με τον φόβο των συνεχών μετασεισμών που ακολούθησαν την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,8 Ρίχτερ. Κτίρια ελέγχονται, τα σχολεία είναι κλειστά και οι σεισμολόγοι μένουν σε πλοία στη Κεφαλονιά. Οι οικειομένοι που ζουν στο γεωτομείο του Λουξουρίου φιλοξενούνται προσωρινά στο κοντινό ναό. Obrigada por me levar hoje para almoçar no restaurante. Sei que vocês taurinos gostam de comer bem. Está tentando me agradar ou está me chamando de gorda? Por que eu levaria uma mulher em um restaurante caro apenas para chamá-la de gorda? Eu só não aceito muito bem o meu corpo.
Então pensei que fosse uma indireta pra mim. Você não é gorda, Melissa. Você não tem do que reclamar. Por acaso isso foi um elogio? Eu tenho mais o que fazer. Não tenho tempo para joguinhos. Tem como você tirar um pouco dessa sua pose de sério e relaxar mais? Parece que beber vodka te deixou sem muito freio na língua. Cuidado como fala comigo. Pode ter sido a vodka, mas eu queria que você confiasse mais em mim. E já que é pra vivermos juntos, poderíamos relaxar mais. Relaxar já me custou um tiro. A casa está trancada. E eu não sei onde tem arma aqui. Eu não vou fugir. Quantas vezes mais eu vou precisar me desculpar pelo tiro? Eu quero apenas me aproximar mais de você. Droga, eu não tô conseguindo me controlar. Aonde você quer chegar com isso, Ruiva? Eu só quero experimentar o que eu não pude experimentar naquele momento do cárcere. Já entendi. Você quer ir direto ao ponto. Preciso falar com você. O que é, Aquiles? Eu não quero falar nada agora. Muito menos sobre a Ana. Volte aqui. O que significa isso? Isso é algo particular. Você não deveria ler. Você não tem valor algum. É uma mulher fútil que pensa em trair o próprio marido. Eu batalho diariamente para manter o nosso padrão de vida e você me apunhala pelas costas. E ainda pensa em ter um caso imoral com Ariano. Eu não sabia que por trás da imagem de uma duquesa havia uma mulher tão suja. Aquiles, o que você... Não fale mais meu nome. Saia da minha casa. Não quero mais te ver na minha frente. Boa noite, senhora. Era isso que você queria, não é? Você nunca me enganou. E eu fico feliz por nunca mais ver a sua cara novamente. Sua sonsa! Aquiles! Saia de perto da Ana. Saia dessa casa. Vocês dois se merecem. Aquiles, me desculpe por todo o transtorno que eu causei. Eu juro que não foi minha intenção. Eu estava arrumando a casa e pensei que aquela agenda era sua, por isso botei no seu escritório. Eu sei que não foi a sua intenção, mas foi ótimo para abrir os meus olhos e ver com quem realmente eu estava casado. Eu gastei uma grana com aquele casamento e ainda não recuperei os danos da minha empresa principal. Desde que me casei com a Cecília, eu só tenho uma sorte. Aquiles, sei que está abalado, e com razão. Mas não se estresse mais por quem não merece. Sabe, Ana, eu sempre fui muito solitário. Eu me esforcei tanto para estar onde estou
que não admito falhas. Parece que as pessoas só se aproximam de mim pra ter alguma vantagem. Eu sei como é se sentir usada. Sei muito bem. Você está bem? Desculpa, eu só gostaria de falar que você é muito especial. Eu sei que não faço todo o meu trabalho corretamente, mas você foi o único que abriu as portas para mim quando ninguém mais queria. Ei, nós somos amigos de infância. Eu nunca quis ser indelicado e te perguntar o porquê de ter vindo trabalhar aqui. Mas sempre pode contar comigo. Você é tão bom pra mim. Eu nunca vou ser bom o suficiente para você. Não sei como retribuir sua ajuda. Eu não quero te ver triste. Você não me deve nada. Eu sou uma idiota mesmo. Você passando por um problema desses com a Cecília e eu aqui agindo como uma criança. Você é tão forte em momentos tão delicados. Gostaria de ser igual. Sinto muito por falhar de novo. Ana, não precisa se sentir culpada. Eu estou sim revoltado por terem casado com uma farsa, mas a sua companhia está sendo de grande ajuda. Eu não me sinto tão só perto de você. Aquiles, eu não sei como falar isso, mas... Desculpa, eu preciso atender. Deve ser problema do trabalho. Todo ariano tem dentro de si um soldado. Sabe como eu aprendi isso, irmãos? Com a dor. Muitos de vocês são jovens e não devem se lembrar, mas os mais velhos da nossa comunidade se lembram. Quando eu era criança, minha casa foi incendiada a mando do governo. Tudo porque meus pais construíram nossa casa em uma área fora do limite das terras reservadas para os arianos. Meu pai morreu no incêndio. E minha mãe teve um colapso mental. Eu terminei minha infância em um orfanato. Se a vida de vocês já é sofrida nesse lugar, imagine como é miserável viver em um orfanato exclusivo para o nosso signo. Mas eu não vim aqui para falar de derrota, e sim de superação. Durante décadas, nossos irmãos vêm sofrendo retaliações nas mãos da família Palas. E vocês devem se perguntar como eu, um ariano, tive a capacidade de entrar no exército e virar um general a serviço do governo. Eu os digo que a melhor estratégia é derrotar o inimigo por dentro. Esperar o momento certo para dar o bote certeiro. Essa hora está chegando, irmãos. Helena vencendo essa eleição ou qualquer outro leonino, vamos acabar com o reinado deles.